Boa noite, pessoal. Esse vídeo vai servir como uma reunião, né, onde eu vou passar todo o conteúdo sobre o processo de vocês, o processo de uso capião, está em trâmite na Justiça. E quarta-feira a gente vai fazer uma reunião online, onde vocês vão poder interagir conosco, né? Vocês vão assistir esse vídeo agora, vocês vão ter conhecimento de todo o conteúdo, do que está se passando, do que se é preciso fazer para resolver a situação desse processo, né? De antemão, você pega uma caneta agora, lápis ou caneta, um papel, e no decorrer, né, do vídeo, quando surgir uma dúvida, vocês anotem essa dúvida, porque na quarta-feira vamos fazer uma reunião online e vocês vão ter a oportunidade de fazer pergunta e eu vou responder. Essa reunião da quarta-feira eu vou gravar, porque eu sei que muita gente não vai poder participar, e na quinta-feira eu divulgo esse vídeo da reunião para que as pessoas tenham acesso ao que ocorreu na reunião. Então vamos lá. De antemão, eu vou fazer uma retrospectiva desse processo, porque muita gente chegou depois, né, comprou um imóvel, comprou um terreno, chegou a nos procurar, se cadastrou e está recebendo essa mensagem. A gente sabe que tem muita gente também que entrou depois, precisa entrar nesse processo, mas não sabe nem que esse processo existe. Então, cabe a vocês, moradores, a fazer essa divulgação, ok? Então, vamos lá. O processo de uso capião que a gente ingressou aí no loteamento Monte Verde foi em 3 de novembro de 2020. Eu estou com essa página aqui, ó, é a página do processo. Vocês não têm acesso a isso aqui, né? É um acesso interno da Justiça. Então a gente ingressou aqui, ó, no dia 3 de novembro de 2020. O processo de uso capião é um processo complexo, é um processo caro, por isso que muita gente não tem acesso a estar regularizando sua casa. Se vocês fossem fazer esse processo de forma individual, cada um de vocês aí ia gastar no mínimo R$8.000, com advogado e com engenheiro para fazer o levantamento topográfico georreferenciado do seu imóvel, ok? Nesse processo de uso capião, a qual a gente está representando vocês, nenhum morador teve custo com nada. O custo foi 0,800. Por quê? Porque Cláudio Nascimento, né, nos procurou com o objetivo de atender a comunidade, fazer um uso capião coletivo para todo mundo, para que vocês pudessem, né, não só ter a permanência da posse, mas como também se transformar em proprietário do imóvel. Então, era época de campanha eleitoral, ele custeou, né, ele pagou funcionários para poder fazer o cadastramento das famílias, ele pagou um engenheiro para fazer a topografia georreferenciada da área, e a Habitat PE entrou, né, com o advogado, também de forma gratuita, e esse processo, a gente está em 2023, já está aí praticamente 3 anos de combate, de luta, né? Muita gente não acreditou na verdade nesse processo, que era uma questão eleitoral, e a eleição ia acabar, e não ia ter processo, e se tivesse, não ia ser dado continuidade. Mas a gente já provou aqui que isso não aconteceu. A eleição acabou, Cláudio Nascimento não conseguiu ser eleito, mas a Habitat PE continuou aqui na labuta, nesse processo, até a data de hoje. Então aqui, ó, 3 de novembro, eu vou subindo aqui a data, ó, em dezembro, 7 de dezembro de 2020, a gente teve que anexar aqui alguns documentos, como, por exemplo, a RT. Aí teve a intimação do proprietário, né? Isso aqui tudo é movimentação, 3/11. E a gente vem intimar Felipe. Isso aqui é tudo que existe algumas exigências, a gente vai ter que ir cumprindo. Aí o autor alega uma situação, a gente faz uma outra defesa, né? Aqui, cadê a RT? Pronto. Olha, 11 de dezembro de 2021, a gente já está em 2021. Então, assim, ó, sempre está havendo movimentações. Aqui mesmo, no dia 6 de junho de 2022, foi necessário a gente fazer uma justificativa aqui, ó. E aí vai, certo, pessoal? A última movimentação foi no dia 19 de janeiro de 2023, certo? E qual é a situação desse processo hoje? A situação desse processo é o seguinte: houve lá, né, manifestação do município, do governo do estado, da União, e ele foi se desdobrando
A outra parte, que é a parte réu, que é o ré, que é a empresa Octus, que pertence a Janguier, que é o dono da faculdade Maurício Nassau, né, do grupo C educacional. Então é o seguinte, para resumir tudo, né, e não ser muito extenso esse vídeo, a situação atual é a seguinte: o réu, certo, ele alegou várias situações para que esse processo seja extinto, ou seja, lógico, né, a gente ingressou com a ação e ele está lutando lá para que essa ação não prospere, ou seja, ele está lutando para que o uso capião não prospere. Então, assim, a gente tem algumas situações nesse processo de uso capião que a gente tem que regularizar. Quais são essas situações? Primeiro, o levantamento topográfico. O georreferenciamento que foi feito, ele foi feito de forma errada pelo engenheiro contratado por Cláudio Nascimento. E se faz necessário fazer um novo georreferenciamento, né? Tanto o georreferenciamento como uma nova planta. Por quê? Também tem a segunda situação sobre a área do imóvel, certo? Então, numa ação de uso capião, se tem 10 lotes ou 10 residências, cada residência dessa não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Então, pela área que foi determinada, delimitada, e pela quantidade de pessoas que tem no processo, esse limite excedeu. E isso é um motivo para esse uso capião ser indeferido. Ele não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Ou seja, se a pessoa tem um lote que tem 500 metros quadrados, a gente recomendou na época que dividisse esse lote em dois. Não precisava dividir, na verdade, fisicamente, mas que a pessoa que fizesse o cadastro, né, vamos supor, o João, ele colocasse um outro cadastro no nome do filho, do parente ou de uma esposa, para que não ultrapassasse o limite de 200 metros quadrados. Então a gente vai ter que rever isso aí novamente. Uma outra situação que a gente precisa nesse processo de uso capião é fazer a atualização cadastral. A gente vai aproveitar essa oportunidade, né, que tem que cumprir essas exigências, e vai fazer a atualização. A gente sabe que muita gente já nos procurou dizendo que comprou o imóvel de fulano e ciclano. A gente cadastrou essas pessoas para receber mensagem nossa, para ficar atualizada sobre o processo, mas elas não fazem parte do processo. Mas agora, com esse recadastramento que a gente tem que fazer, essas pessoas que ficaram de fora do processo porque não estavam na época, elas vão poder entrar agora. Como também as pessoas que já moram aí há muito tempo e precisam entrar nesse processo para o uso capião, e agora que precisa mesmo. E vocês vão entender o motivo, ok? Então, essa atualização cadastral é mais uma exigência que a gente precisa para resolver as pendências desse processo. E a outra situação, né, que põe em risco, essa é a mais perigosa, é a litiscompendência. Eu vou explicar o que é essa litiscompendência. A litiscompendência é o seguinte: o advogado da empresa de Janguier, ele alegou que esse processo de uso capião não pode prosperar porque existe um outro processo de 2009, que é uma emissão de posse contra vocês, contra os moradores dessa área. E pelo fato do processo de emissão de posse ter sido ingressado em 2009 e o uso capião ter sido ingressado em 2020, o processo de 2009 ele tem prioridade. Então, esse processo de uso capião ele não pode ser julgado pela primeira vara civil. Aliás, por esse juiz que está julgando hoje, certo? Ele tem que ser julgado pelo juiz que está com o processo de emissão de posse. Isso é a litiscompendência. O que acontece? Qual é o perigo disso? O perigo disso é que o processo de emissão de posse, que é contra vocês, ele já está ganho em primeira instância, né? Ele foi recorrido. Eu não estou muito a par da situação desse processo, mas parece que já existe inclusive uma certidão de trânsito de julgado. Depois a gente vai explicar direitinho mais essa parte técnica. O objetivo agora não é esse. O que acontece? Se o nosso processo de uso capião for julgado por esse juiz, né, for juntado lá, ele vai ver, por exemplo, nós temos aqui na nossa petição inicial uma imagem de satélite, né, de 2015. Essa imagem é de 2015. A gente ingressou com um processo
em 2020, né? Então, uma parte das pessoas está aqui nessa área que está construída, a gente realmente comprova a posse em 2015, e algumas pessoas estão nessa área verde aqui, de mata. Em 2015, isso aqui era mata, ou seja, o processo deles é de 2009. Então, 2009, se em 2015 não tinha ninguém aqui dentro, imagine em 2009, que é bem anterior. A gente tem aqui no Google, a planta mais atualizada dessa área é de 2021. Em 2021, a gente tem essas pessoas aqui, tá vendo? Tem algumas casas na base ainda que hoje, né, deve estar construída, a situação é diferente. Mas, só por esse fato aqui, essas pessoas que estão nessa área aqui de mata, que hoje está construída, mas em 2015 estava essa mata toda, essas pessoas já não têm direito do uso capião, certo? E, no caso, não seria nem o direito do uso capião, seria a nulidade do processo, tendo em vista que em 2009 o dono do imóvel já tinha essa emissão de posse, né? O dono seria a empresa. Aí o que acontece? Não adianta hoje a gente resolver a situação do uso capião, certo? Qual é a situação do uso capião? Como eu já falei, a gente tem que fazer um levantamento topográfico, a gente tem que fazer a planta, né, uma nova planta com a área atual realmente que vai ser usucapida, a gente vai ter que fazer o cadastro, né, um porta a porta novamente, tudo isso é custo. Tudo isso é custo e não adianta a gente ter esse custo que provavelmente 100% haverá essa litiscondência. O processo de uso capião vai ser julgado pelo juiz que está com a emissão de posse e aí o uso capião está perdido, né? Porque não tem como prosperar dentro dessa situação e o único processo que existirá com vocês é só a emissão de posse, que tem como objetivo emitir a pessoa que arrematou no Rio de Janeiro da posse, que seria a empresa Octo, né, contra vocês. E aí é uma causa ganha para eles. Então, pessoal, para resumir, qual é a situação jurídica dessa posse de vocês? Primeiro, de um lado, nós temos um empresário que tem a matrícula do imóvel registrada em seu nome, na verdade no nome de uma de suas empresas, que é a Octo. Ou seja, a empresa, ela é detentora do domínio, ela é detentora da propriedade, porque ela tem um registro do domínio no cartório de imóveis. A gente chama esse registro de matrícula, ok? Do outro lado, nós temos a população, que são vocês, que têm a posse desse imóvel. A posse é um comportamento, né, um estado físico. Vocês têm a posse do imóvel, mas vocês não são proprietários. Então, como houve já julgamento no primeiro grau, vocês perderam. No segundo grau, eu acredito que eu vou publicar, né, até na reunião, essa certidão de trânsito julgado, que vocês perderam também. A demora como é uma situação de grande população, tem que envolver aí os direitos humanos, tal, é uma burocracia muito grande para, de fato, concretizar o despejo de vocês. Então, a situação jurídica de vocês é essa. Ou seja, a nossa chance, dentro dessa situação jurídica, para ganhar contra a empresa é de 0,0001%. Então, assim, existe uma saída, existe, mas dentro desse contexto a gente está de mãos atadas, a gente não tem como juridicamente ganhar essa batalha. E qual seria a solução para ganhar essa batalha? Como eu falei, de um lado o empresário tem um título, e esse título é que lhe dá prerrogativa de ele acionar a justiça e ser emitido da posse. Porém, a gente sabe, tem conhecimento devido a outros processos que a gente tem contra o cartório de imóveis, contra a companhia de tecido, onde é fato que muitos registros, milhares de registros em cartório de imóveis, que têm a origem da Companhia de Tecido Paulista, eles foram feitos de forma irregular.
não obedecendo o que a lei exige para se fazer um registro em cartório. Quando isso acontece, como já existem algumas ações, inclusive da Habitat PE, pedindo a nulidade desse registro. Veja só, pessoal, entendam bem. O cara é proprietário pelo fato de ter um registro, e esse registro lhe dá a ele o direito de ser o proprietário e agir, né, acionar a justiça e ter o seu imóvel. Quando a gente entra com ação comprovando ao juiz que esse registro foi feito de forma irregular e até fraudulenta, certo? Esse juiz, ele vai julgar o caso, ele vai ver a irregularidade ou a fraude e vai declarar que esse registro realmente foi feito de forma fraudulenta e irregular e vai anular esse título, vai anular esse registro. Anulando esse registro, a empresa, ela perde a sua prerrogativa de proprietário, certo? Então, o que é que vai acontecer? Se o registro ele foi objeto da ação de emissão de posse, foi com base nesse registro que o juiz deu causa-ganha para a empresa, se esse registro ele perde o efeito, ele perde ele é anulado, então o processo tende a ser anulado também, certo? O que acontece? A emissão de posse vai perder o efeito, vocês não vão ter nenhuma ação que ponha em risco a posse de vocês. Esse é o raciocínio quando a gente entra com ação de reintegração a gente entra com ação de nulidade de matrícula. A gente tem um processo onde de um lado tem a pessoa que tem um título que foi registrado de forma irregular e do outro lado do processo existe aí famílias que têm a posse do imóvel e está ameaçada de perder suas moradias. Então a gente entra com ação civil pública declarando que aquele título, pedindo a declaração do juiz, a nulidade do juiz daquele título, para que esse empresário, essa pessoa que tem o título, não consiga tirar as pessoas que moram na propriedade. Esse é o raciocínio que a gente usa para defender a população e a gente conseguiu já um processo, a gente já conseguiu que um desembargador entendesse que esse raciocínio ele é condizente. Eu vou mostrar aqui a vocês um processo. Isso aqui é uma sentença, certo, do desembargador Bartolomeu Bueno. Esse processo, aqui, ó, um agravo de instrumento, o desembargador Bartolomeu Bueno. Eu vou contar aqui essa história. Isso aqui é na Vila Torre Galvão, certo? A situação dele é a mesma de vocês. Ou seja, eles moram lá na área, né? Uma empresa arrematou a terra no Rio de Janeiro. Veio a emissão de posse, né, contra a população. A população tinha um oficial de justiça já na porta deles. Foram intimados e com 15 dias eles tinham que ser despejado. Então aqui eu não vou ler todo o conteúdo, certo, da sentença, que não adianta, é muita coisa, mas a parte que nos cabe está aqui, ó. Ele fala, o desembargador, atendendo o nosso raciocínio, inclusive é uma pessoa de extrema qualidade, sabe? Esse desembargador Bartolomeu Bueno é um cara íntegro, né? Não é um cara corrompível. Então eu digo isso porque eu fui pessoalmente com a doutora Thaís conversar com ele sobre esse processo aqui, né? Conversei com ele, expliquei a situação a ele. Ele foi muito solícito, uma pessoa muito simples, atendeu a gente. Com 3 dias ele deu essa sentença aqui. Então vamos lá. Não se desconheça igualmente a existência de ação civil pública movido pelo Ministério Público de Pernambuco e de tal, denominada Ação Civil Pública Declaratória de Anulação de Registro Público com tutela antecipada, a qual poderá repercutir na presente demanda. Ou seja, essa ação civil pública, sendo procedente, o título de propriedade vai perder a validade, o que vai interferir no processo, entendeu? Ou seja, se perdeu a validade, esse processo tem que ser extinto, que no caso aqui também é uma emissão de posse. Essa emissão de posse, sendo declarado no título, ela tem que ser extinta. E sendo extinta, ela não vai ameaçar a posse de vocês, que são moradores. Aí ele vai aqui, ó, portanto, deve-se
observar nesta análise superficial da demanda uma soma de circunstâncias que recorre prudência na sua avaliação, a respeito de tratar-se de uma carta precatória, considerando a complexidade da questão, bem como suas graves consequências. Assim verifica-se existentes, aí ele fala aqui, concedo o efeito suspensivo pretendido para sustar a decisão vergastada e determinar o recolhimento do mandato de emissão de posse. Esse processo aqui, a emissão de posse já estava na mão do oficial de justiça para executar. Então ele determinou que fosse retida, que fosse tomada do oficial de justiça. Cumpra-se ao juiz da causa dando-lhe conhecimento dessa decisão. Então, pessoal, a gente já tem uma jurisprudência nossa mesmo, no caso nosso, daí de Paulista, onde existe a emissão de posse que ia tirar os moradores, né? E pelo fato de existir uma ação de nulidade de matrícula que põe em risco o objeto do processo da emissão de posse, ou seja, se vai cancelar a matrícula, a emissão de posse vai ser cancelada. E se despejar o povo, lá na frente, e o povo for constatado realmente que houve uma fraude, que o registro é irregular, que o registro foi nulo, o povo vai ser despejado injustamente. Então, o que é que a gente precisa fazer hoje? Como eu falei, não adianta a gente consertar o uso capião, se o uso capião vai ser julgado juntamente com a emissão de posse, e aí é uma causa perdida o uso capião. Então, para salvar a situação, né, da população, tanto para derrubar essa emissão de posse que ameaça a posse de vocês, como para resguardar a continuidade do processo de uso capião, a gente tem que ingressar com essa ação de nulidade de matrícula, ok? Então, para ingressar com essa ação de nulidade de matrícula, a gente vai precisar da topografia, a topografia a gente já precisa para o uso capião, então vai ser reaproveitada. A gente vai precisar, dentro dessa topografia, e fazer esse recadastramento, a gente vai precisar adequar, né? A gente vai aproveitar essa oportunidade para adequar, porque a gente vai ingressar com ação civil pública de nulidade de matrícula, mas aproveitando os trabalhos para cumprir as exigências do uso capião. Então, vai ter um custo com a topografia dos imóveis, vai ter um custo com contratação de pessoas para estar fazendo esse recadastramento, vai ter um custo com engenheiro, com advogado. Então, o que acontece? Todo esse custo, certo? Quem vai ter que bancar, dessa vez, são os próprios moradores, porque dessa vez não tem Cláudio Nascimento, dessa vez não tem candidato para ajudar vocês. Se, de fato, ele tivesse ganhado, né? Com certeza, a gente não estava fazendo essa reunião agora, porque ele bancaria esses custos. Mas como ele não ganhou, quem tem que bancar os custos são as pessoas que vão ser contempladas, né, privilegiadas do resultado do processo. Então, o que acontece? O custo ficou para cada morador de 14 parcelas de R$ 70. A somatória desse valor dá R$ 980 por morador. É um valor simbólico. Por que é um valor simbólico? Porque, primeiro, um levantamento topográfico num terreno 10 por 20, eu sei que muitos terrenos aí são bem maior que isso. 10 por 20 é 200 metros quadrados. Possa ser que tenha terreno menor. Mas a topografia já referenciada como se pede na justiça, ela custa R$ 1.200, só a topografia. Uma ação civil pública, que é um processo complexo e principalmente em nulidade de matrícula, para se pagar um processo desse particular, não sairia menos de R$ 10.000. Também se faz necessário, além dos R$ 10.000, que são as custas iniciais do processo, você teria que pagar, no final do processo, quando você ganhasse a ação, 30% sobre o valor da causa ao advogado. Além dos 10 mil, você teria que pagar ao advogado 30% quando ele ganhasse o processo.
O que seria 30% sobre o valor da causa? O valor da causa é vinculado ao bem que você pretende naquele processo. Qual o bem que vocês pretendem conquistar dentro desse processo? A sua casa, o seu imóvel, o seu terreno. Então, o valor da causa é baseado no valor venal do imóvel. No terreno 10x20, nessa região de Paratibe, o valor venal aí no mínimo é de R$100 mil. Ou seja, no final da causa, vocês teriam que pagar aí R$30 mil ao advogado. Então, R$30 mil mais 10 mil das custas iniciais são 40 mil. Mais 1.200 da topografia são 41.200. Por esse motivo, eu digo que R$980 para você pagar advogado, para pagar a topografia, para pagar o cadastramento, para pagar tudo, é um valor simbólico. E até porque esse valor vai ser pago em 14 parcelas de R$70. Então, pessoal, o que é que acontece agora? A gente vai fazer essa reunião, certo? Para vocês tirarem a dúvida, fazerem pergunta e eu explicar. Então, pessoal, vai ter um estudo de viabilidade. O que é isso? O processo é oneroso, o processo é complexo, é lógico, um processo que vai dar muito trabalho. Então, vamos supor, o processo de uso capião tem 10 pessoas nele, certo? Aí a gente vai dar um link para as pessoas fazerem um pré-cadastro, assim, uma pré-inscrição. Ou seja, se manifestar, eu quero. Então, a gente vai compartilhar esse link com todo mundo e o processo tem 10, apenas 2 pessoas se comprometeram a querer que o processo ande, ou seja, que vai pagar as custas do processo. Então, 2 pessoas não vai arcar o custo do processo, não vai dar para fazer topografia, não vai dar para contratar funcionário, não vai dar para fazer nada. Aí eu vou divulgar a vocês, infelizmente só apareceu 2 pessoas e a gente não vai dar continuidade, vai ficar do jeito que está, ok? Ou a gente vai passar esse link, vai vir às 10, ou vai vir 15, porque tem gente que é de fora, vai aumentar, e aí vai. Então, assim, depois desse estudo de viabilidade, a gente vai divulgar. Gente, a gente vai fazer. Gente, a gente não vai fazer. Então, se a gente for fazer, o que é que vai acontecer? Vamos fazer? Vamos. Se inscreveram quantas pessoas? 10. A gente vai passar um link para essas 10 pessoas, né, onde essas 10 pessoas vão gerar um boleto que seria da primeira mensalidade. O boleto de R$70. Vai ser uma determinada data. A gente vai fazer um cronograma para divulgar para vocês. Provavelmente dia 10 de maio, para o mês. O pagamento do primeiro boleto. Feito o pagamento do primeiro boleto, o dinheiro que a gente arrecadar, a gente já vai contratar o pessoal para eles poderem ir na porta de vocês começar o recadastramento, né? Deixar agendado com o engenheiro para fazer a topografia e já iniciar, pedir para os advogados iniciar a questão do processo, ok? Então vamos lá. A quarta-feira vai ter a nossa reunião online, certo? Nessa reunião online, vocês já venham com as perguntas prontas, né? Vocês vão assistir esse vídeo 5, 6 vezes, 7 vezes. Faça lá suas perguntas, que eu vou abrir lá a reunião. Vou gravar essa reunião também, vai ser gravada e eu vou divulgar na quinta-feira, certo? Para que quem não conseguiu assistir a reunião, pelo menos assistir ela gravada. Então, se você conhece pessoas que moram na região, que moram aí no terreno e não faz parte desse processo porque chegou depois, ou porque na época não quis fazer parte porque achava que era politicagem, então vocês mobilizam essas pessoas para entrar no grupo. Eu vou passar até o link do grupo, no grupo, para vocês compartilhar com essas pessoas, para elas entrarem e ser informado e ter a oportunidade agora de fazer parte do processo, ok? Então, até quarta-feira, um forte abraço para todos.